Dando início, então, ao episódio número 6 do DNA Empresarial. Um projeto que tem como propósito trazer a vida real do empresário brasileiro, pois, afinal de contas, todos nós sabemos que empreender no Brasil é realmente desafiador por todas as questões que nós já sabemos, crises políticas, institucionais, econômicas, enfim, tudo aquilo que assola aí o dia a dia das empresas. E eu, Rômulo Vargas, procuro trazer sempre pessoas que têm uma relação estreita com a dinâmica empresarial, porque eu acredito que a empresa é a melhor forma de fortalecer a nossa economia, de trazer novas tecnologias, novos produtos, novos serviços, de gerar mais emprego, de pagar salário em dia e, enfim, de fortalecer a sociedade como um todo. E hoje nós temos a honra de contar aqui com a presença do Juliano Colombo. Seja muito bem-vindo, Juliano. Um grande consultor empresarial, palestrante, que tem agora, né, Juliano, nos últimos tempos, a sua trajetória marcada por 10 anos como superintendente do SESI aqui no Rio Grande do Sul. Pessoas, Juliano, educação, saúde, liderança. O SESI tem essa finalidade de forma muito cristalina, muito evidente. Mas antes da gente entrar provavelmente no SESI, as pessoas querem te conhecer um pouco mais, seja muito bem-vindo. Com vocês aqui então comigo, Juliano Colombo. Bem, obrigado, Rômulo, obrigado a todos que nos assistem, né? É uma satisfação estar aqui e trazer um pouco daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente conheceu. Pois é, Juliano, nós comentávamos aqui nos bastidores, né? E tu me disseste que foi um período muito emblemático na tua vida, principalmente na parte das enchentes. Depois a gente vai entrar um pouco nesse assunto. Mas eu trouxe aqui, pessoal, para quem não tem um conhecimento mais aprofundado sobre as ações do SESI, né, sobre o seu propósito, seu escopo, ele procura agregar, né, questões de pessoas, educação, empresas, trabalhadores, ou seja, uma ação conjunta, trabalhando no ecossistema como um todo. Então nós tivemos aqui, pessoal, em 2025, embora talvez não estivesse mais lá, mas são números certamente que são reflexo de um trabalho anterior, né, Juliano? Sim. Com certeza. 60 mil matrículas em educação, 360 mil trabalhadores beneficiados e 7 mil empresas industriais também beneficiadas com as ações do SESI. Vamos explicar um pouquinho, Juliano, sobre a tua direção, como que esse trabalho é desenvolvido e o que o SESI busca assim, trazer de efetivos benefícios para a sociedade como um todo. Hein? Bem, primeiramente explicando, né? Eu fiz uma trajetória longa no SESI, né? Foram mais de 28 anos. Eu entrei vendendo cesta básica na minha cidade de Canela, né? Na época que existia a sacola econômica do SESI, talvez alguma das pessoas que estão assistindo, que são talvez um pouco mais, de uma idade um pouco mais avançada, vão lembrar, né, da cesta básica do SESI, e o SESI me deu a oportunidade de fazer carreira, de sair do meu município e circular o estado do Rio Grande do Sul, vivenciando as realidades, né, da indústria e dos municípios. Eu fui gestor por mais de 25 anos e nos últimos 10 anos, até o ano passado, superintendente. E o SESI tem um papel fundamental na sociedade gaúcha e brasileira. Ele é um braço da indústria, ele foi criado em 1946, inclusive este ano, agora recentemente, em 1º de julho, completou 80 anos, o SESI. Nossa, 80 anos, então é uma entidade, é um braço fundamental da indústria. Ele é mantido por recursos da indústria, totalmente mantido com recursos da indústria, e o grande objetivo dele é melhorar a vida do trabalhador da indústria e suas famílias, com serviços de educação, serviços de saúde, serviços de lazer, e esse é um papel que ele cumpre ao longo desses 80 anos. Perfeito. Juliano, já que estamos falando de saúde dos trabalhadores, saúde física, mental, NR1. Todos nós sabemos, né, que, conforme eu falei antes, as empresas hoje em dia possuem uma carga, né, pesadíssima, mas o aumento do número de processos trabalhistas por assédio moral e sexual cresceu significativamente em 2024. Eu atribuo isso muito à elevação da consciência por parte das pessoas, dos trabalhadores, e também ao despreparo das empresas, principalmente em relação aos seus líderes gestores, na questão dos danos psicossociais. Como tu enxerga o advento dessa nova regulamentação? De que forma tu acha que as empresas vão conseguir absorver todas essas exigências, colocar em prática? Porque eu acredito
tanto quanto eu, tu deve estar percebendo que a coisa, as empresas ainda estão fazendo vista grossa, né? Não estão entendendo a importância. As multas administrativas estão suspensas por 90 dias, mas não quer dizer que a legislação não esteja vigente. O que tu entende sobre isso? Qual tua recomendação tu dá para as empresas? Quais ações tu acha que são importantes e de que forma isso realmente pode trazer algum benefício aqui, de uma forma geral, trabalhadores e empresários? Bem, a saúde mental foi uma das principais pautas que nós discutimos nos últimos anos lá na Fiergs, tanto que o SESI do Rio Grande do Sul é o único que tem hoje uma área específica de saúde mental no trabalho. Porque nós já enxergávamos há anos atrás que essa seria uma pauta extremamente relevante para a indústria e para a sociedade, né? Existe um centro de pesquisa em fatores psicossociais que pesquisa, inclusive, novos serviços, novas tecnologias para dar conta disso. A questão da NR1, da atualização da NR1, que não é só sobre saúde mental, mas o grande luz hoje é sobre saúde mental, né? Então, ela, na verdade, ela trouxe à tona algo que já existia há bastante tempo, né? É algo que vem sendo discutido há mais de 2 anos, ela foi sendo adiada, né? Em função da dificuldade, inclusive, de fiscalizar, da própria fiscalização do Ministério do Trabalho, que tem dificuldade, porque é algo subjetivo, né? Não é algo objetivo, como talvez um acidente típico, né? A questão de saúde mental. Mas eu entendo que aqui, primeiramente, a gente precisa se informar. Eu acho que tem ainda muita distorção sobre isso, principalmente na análise dos números. E isso é um dos objetos meus de estudos hoje. Por exemplo, mais ou menos 97% dos afastamentos, dos 546 mil afastamentos do trabalho que nós tivemos em 2025, não são por causas relacionadas ao trabalho, são por questões externas, né? E que a empresa precisa entender isso, e a liderança precisa ser preparada. E tu trazes algo fundamental, e a gente precisa entender que mais do que nunca a gente precisa liderar. Hoje nós precisamos de líderes que entendam a realidade das pessoas, que é isso que eu defendo. Tu tem que entender a realidade daquela pessoa que está trabalhando, porque geralmente ela está com algum problema fora. E ela pode potencializar ou não dentro do ambiente, porque o que impacta para a empresa é o afastamento. Se ela vai ser multada ou não, se tem nexo causal ou não com o trabalho, é uma outra questão. Mas hoje a grande maioria dos afastamentos não tem nexo causal, mas eles estão causando problema de produtividade. Perfeito. Porque cada afastamento conta, mesmo não gerando multa ou não. Então a gente está focando muito na multa, naquela questão de não receber a multa, mas a gente está deixando de olhar para a produtividade, para aquilo que impacta a saúde, e que se a gente tem pessoas mais saudáveis, com certeza elas produzem mais, elas se afastam menos, né? E aí a gente precisa preparar uma liderança para entender o valor da saúde, né? A saúde não é benefício, a saúde é estratégia para a empresa, e a saúde mental mais do que nunca nesse ambiente que a gente vive. Tu tocou um ponto muito interessante, né, Juliano? Porque tem muita gente, muitas empresas que eu converso chegando isso como um custo a mais uma coisa, né, que estão inventando para sobrecarregar o empresário. Mas eu vejo isso muito mais como uma ação proativa da empresa, de mapear, fazer pesquisa de clima, dar os treinamentos, capacitar eu mesmo. Quando vou dar os treinamentos de assédio moral, eu pergunto o que é assédio moral? As pessoas se olham, eu acho que... Mas ninguém sabe conceituar, né? Aí o empresário me olha envergonhado e digo, fica tranquilo, não precisa ter vergonha, ninguém te ensinou. A gente não tem no Brasil uma faculdade para ser líder, para empresariar. Hoje em dia o nosso ensino está muito ultrapassado. Então eu acho que muito mais do que uma despesa, é uma ação proativa de treinamento, de alinhar o RH com a medicina do trabalho, né, de alinhar as ações e a postura dos líderes, porque muitas vezes eles na nossa frente agem de uma forma e quando a gente sai eles agem de outra forma, muito mais, né, do que a questão de um custo para a empresa. Então, eu acho que era necessário, a gente precisa cada vez mais se aperfeiçoar, aprimorar o trabalho, mas eu acho que muito mais do que um custo é simplesmente ter um outro olhar e ter ações mais proativas, né? E se a empresa entende isso, ela vai ver que o grande problema não está no trabalho. E a gente tem visto, e eu tenho visto pelas próprias manchetes, né? Às vezes a gente está demonizando o trabalho. Não, o trabalho é um fator de proteção psicossocial, desde que o líder entenda e de que ele crie as condições para que as pessoas estejam lá com segurança psicológica, podendo ser quem elas são.
E a grande questão é que nós temos uma geração de líderes, né? Eu sou geração X, né? Da minha idade, né? Vou chegar na Z aqui daqui 45, 50 anos, que estão grande parte das lideranças, Sim. mas foram formadas no modelo de comando e controle. Geração Z e retenção. No teu entendimento, o jovem mudou ou as empresas precisam se modernizar? Esses dias eu estava vendo uma pesquisa aí, a média de retenção, 8 meses. É impossível a gente trabalhar com esse número, porque tu deve saber tanto quanto eu, Juliano, que o tempo mínimo que tu tem que perpetuar um colaborador é de 3 anos, 5, 10, o melhor cenário, né? Então as empresas estão contratando mal, né? Estão colocando o olho não muito atento no processo admissional, não estão dando os treinamentos já, o onboarding, acredito eu, tá? E a gente está com essa retenção muito baixa. Tu atribui essa alta rotatividade, o turnover, à própria geração Z, à mudança de mentalidade do jovem, ou ao engessamento da empresa em não entender, né, os novos valores dessa geração que está vindo agora? E qual a solução para isso, no teu entendimento? Na verdade, é o somatório de vários fatores. Tu falaste de uns, mas nós vivemos uma sociedade mais complexa. Esses jovens nasceram num mundo totalmente diferente do que a gente. Eles têm uma condição de escolha. Por exemplo, eu costumo escutar de empresários dizendo: eles não querem vir aqui assinar carteira, ter os benefícios e preferem ser Uber. Daí eu tento me transferir para a realidade deles quando eu era da idade deles. Se eu tivesse a oportunidade de ser Uber quando eu era jovem lá e pudesse dirigir, eu teria virado Uber, porque eu ia ganhar muito mais. Porque eu ganhei talvez durante 8 anos da minha vida o salário mínimo. Então a gente tem que entender que nós não tínhamos essas oportunidades. Hoje nós temos a oportunidade digital, nós temos diversas opções para o jovem que ele não tinha antes. Nós nascíamos já com uma linha de produção. Tudo era linha de produção. Era na vida, era na escola, era no trabalho, era comando e controle, e nós já saímos com a cartilha a fazer. Hoje o jovem não tem. Só que o grande fator que a gente não se dá conta, e talvez o assunto que mais a gente deveria estar debatendo, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, é demográfico. Em 1960, nasciam 6,3 filhos por mulher no Brasil. O último censo 22 é 1,6. É praticamente 4 vezes menos nascimentos. Então, a grande questão é que nós temos muito menos jovens, tá? Muito menos jovens e com um poder de escolha que nós não tínhamos. No passado, e eu vivia isso dentro da própria Fiergs, com o Senai é uma instituição referência né, de formação no Brasil, unânime. O Senai chegou a um ponto, final dos anos 2009, 2010, que ele não conseguia mais fazer processo seletivo como ele fazia antes, porque tinha menos jovens entrando, já lá há 15, 16 anos atrás. Porque essa é a realidade. No passado, a gente selecionava os melhores. Hoje, a gente tem que pegar o que vem, e né? Que eles têm um poder de escolha que nós não tínhamos. Mudou sim, tem hábitos diferentes sim, mas também esses hábitos decorrem da criação, né? Porque também a gente não pode culpar o jovem por uma criação que talvez foi feita por gerações que não quiseram que os seus filhos passassem pelo que eles passaram. E tu acha que a escassez de talentos, tu acha que passa muito por isso, a velocidade da informação, a quantidade de informações que nós mesmos recebemos e os jovens, né? Porque esse dia eu estava conversando com um expert em neurociência, inteligência emocional, a quantidade diária de informações que nós recebemos é infinitamente superior do que anos atrás, né? Será que isso está tirando um pouco do foco, da atenção do jovem querer se especializar em determinado ofício, em determinada coisa, então, por ser tudo muito mais plural, ter várias possibilidades de fontes de renda hoje, como tu falaste, né? Temos o digital, temos a prestação informal de serviço, que ela te dá liberdade de tempo, uma liberdade territorial, entre aspas, né? E uma liberdade financeira também, né? Eu acho que tem isso sim, mas talvez o grande erro, e que eu defendo, é que a gente só olha talento para o jovem. E grande parte da indústria é o jovem homem. O sonho de consumo é o jovem homem preparado. Esse, digo assim, cada vez tem menos. E eles têm outras escolhas. A gente precisa olhar para a mulher é subaproveitada. Final do ano passado, se a gente pegar dados do IBGE,
os homens em idade produtiva representavam 72% daqueles que estavam trabalhando ou procurando emprego. A mulher era 53%. 19% de diferença. Só que a mulher é a maior parte da população. Então nós temos milhões de mulheres que poderiam estar trabalhando, só que aí nós vamos ter que discutir a pauta do cuidado. Porque o cuidado, que é cuidar de criança, cuidar de idoso, cuidar de doente, é visto como atividade feminina. E isso é um ônus para a mulher. Se a gente pesquisar os jovens neném, que tanto se fala, aquele que não trabalha e não estuda, eu fui pesquisar. A maior parte dos jovens neném são mulheres, 2/3, e a maior parte não trabalha e não estuda porque tem responsabilidade de cuidado, que deveria, inclusive, ser considerado um trabalho. Tá? Então, as mulheres são talentos, e mais do que nunca, a evolução tecnológica talvez tirou a grande vantagem nossa, homem, ao longo da história, que é a força, né? Tá? Então, hoje, com toda essa tecnologia, a mulher pode ocupar grande parte, talvez a grande maioria das ocupações que o homem ocupa. Só que ela ainda está subaproveitada, mas a gente tem que olhar para a parte de cima da tabela, que são as pessoas mais velhas, os 50, 60, que vão precisar trabalhar, que não vão se sustentar com a aposentadoria de um salário mínimo, que é a maioria aqui, porque estão vivendo mais, o custo de vida é maior. Então nós temos aqui no Rio Grande do Sul, tem dados que mostram recentes, que mais de 300 mil pessoas acima de 60 anos trabalhando na informalidade, porque não conseguem emprego formal. Será que nós não temos talentos ali também? Provavelmente muito talento. Uma boa perspectiva, com certeza. É muito talento, só que a gente tem que começar a olhar talento de outra forma, e a gente colocou uma foto de talento na parede e diz, eu só quero esse talento. E isso eu vi por muitos anos discutindo essa questão de falta de escassez de talentos na indústria. Eu vi que isso ainda perdura, porque nós temos uma geração que olha para trás do modelo que veio e não consegue olhar para frente, porque isso é dado e fato. Perfeito, tá? São números. Número que não volta mais, questão demográfica não se reverte. É um problema, não só no Brasil, mas o Brasil especialmente, porque o Brasil é um país que vai envelhecer antes de enriquecer. Então, se a gente não discutir mais essa questão no trabalho e fora dele, esse é um assunto muito complexo, mas que afeta já diretamente as empresas. Tá bom demais, tem muita coisa aqui pela frente, tá? A gente vai fazer um breve intervalinho, depois nós vamos falar aqui sobre um pouquinho da enchente, vamos falar sobre a economia do cuidado, e também vamos falar aqui sobre retenção, turnover, tudo aquilo aí que permeia o mundo empresarial. Ligeirinho, a gente já volta. Voltando então com o nosso mini bloco aqui, Pílula do Conhecimento. Processo admissional. Sim, a sua empresa já pode sofrer uma ação trabalhista no seu anúncio de emprego ou no seu processo admissional. Mas, Rômulo, como evitar isso? Procure evitar exigências que possam ferir um dos direitos da personalidade dos seus candidatos, direito à honra, à imagem, à reputação, às preferências. Faça perguntas objetivas, participe ativamente, na medida do possível, na contratação dos seus novos colaboradores, porque quando você contrata mal, você treina, paga por um tempo, precisa rescindir e começar tudo de novo. E essa conta não vai lá no seu balancete anual, mensal de despesas e lucros, e você tem que cada vez iniciar esse processo novamente, tá? Então fica aqui a minha dica, processo admissional. Aquilo que você tem que ter a maior atenção, porque é dali que a sua empresa vai conseguir novos talentos e novas pessoas para dar continuidade e prosperidade para o seu negócio. Voltando então aqui com o último bloco do DNA Empresarial, episódio número 6, recebendo o Juliano Colombo, que vai ter que voltar, né, pessoal, porque a informação, o conhecimento, a pesquisa e os dados que ele nos traz aqui hoje são realmente muito interessantes, muito importantes. Mas, Juliano, salário ainda retém? Eu acho que sim, tá? A gente não pode, porque muitas vezes a gente romantiza algumas coisas. Ah, agora é tudo propósito, agora é tudo... Não, mas a gente, no final das contas, tem boleto para pagar, né? E precisa pagar salário. E eu acho que é uma das grandes questões hoje que impacta as pessoas não buscarem empregos formais, né? E eu fiz uma pesquisa recentemente sobre as 20 ocupações mais buscadas pelas empresas
para vagas que estavam faltando. E a grande maioria são vagas operacionais, de atendente, de caixa, São de auxiliar. as mais A escassas. gente fala tanto em tecnologia, em 4.0, em futuro, tudo, mas a grande maioria das vagas e da falta de gente está relacionada a cargos operacionais que, na média, pagam baixos salários. E essa é uma equação complexa, porque a gente tem que se dar conta do custo de vida. Nós temos uma equação de juros hoje, nós temos uma equação complexa, mas que também temos uma equação de vida que hoje é mais cara. A vida no passado não tinha assinaturas, não tinha conta de celular, não tinha, sabe, não tinha boa parte hoje do pacote básico de vida que faz parte de uma pessoa que ganha o salário mínimo de qualquer coisa. Então, sim, a gente já sai de um custo de vida para poder viver. uma régua mais alta. Régua mais alta. Então, e o salário daí não dá conta. Perfeito. Tá? E a gente vai ter que discutir isso. Aí, claro, tem uma discussão sobre encargos, tem uma discussão sobre modelos de trabalho, sobre flexibilidade também, mas sim, o salário vai continuar sendo um dos principais itens. Não tem como discutir, porque senão, se não tem salário, não tem lógica do trabalho também. Perfeito. Né? Juliana, e me diz uma coisa, dentro dessa tua trajetória, eu sei que tu palestra bastante, né, com esse vasto conhecimento que tu tem, e é um conhecimento, pessoal, que ele não é teórico, né? Ele foi experimentado na prática, com vivências, nessa tua atuação muito ostensiva aqui por um longo tempo pelo SESI, enfim. Mas o que a crise revela num líder, dentro da tua percepção de tudo isso que tu já trabalhou e enxergou até hoje? Eu tenho uma palestra que o título dela é A Crise Faz o Líder. Tá? A liderança é atitude. E a crise faz com que quem tem atitude venha à tona. A crise revela a liderança. Isso aí. Ela revela a liderança. Sabe que agora tu colocaste é muito interessante, porque muitas vezes uma situação corriqueira, né, de emergência, de urgência, até num socorro, a gente vê pessoas que saem do meio da coletividade e se revelam líderes, né, tomando a frente, porque o que é a liderança? É tomar a frente, né, das ações, é puxar pelo exemplo, né? No meu entendimento é isso é uma verdadeira liderança. Então eu acho que o que a crise revela sobre um líder é que ela revela o próprio líder, né? Ela revela o próprio líder. Né? E assim, ó, e eu nunca esqueço, porque a gente tinha atuado em todas as outras enchentes, né? Em frentes diferentes, todas as enchentes do Rio Grande do Sul, mas o ano de 2024 foi algo inimaginável, né? Qual foi a coisa mais emblemática que tu enxergou, né? Nessa última? Porque essa realmente ela foi algo histórico, né? Eu acho que a gente chegou à beira de um caos social, tá? Porque a gente viveu o epicentro, eu estava em Canoas, né? Canoas, em termos de volume, foram 180 mil pessoas afetadas. Eu acho que se a gente tivesse ficado um pouquinho mais de tempo debaixo da água, eu não sei como seria, tá? Porque era realmente algo que não tinha como dar conta. E a gente, dentro do abrigo, a gente estruturou, na época, 12 abrigos. E alguns tiveram que ser estruturados do dia para a noite, porque, na verdade, os diques que estouraram não estavam previstos, né? Não estava, daí de uma hora para outra história, começa a chegar pessoas, e as pessoas chegavam em cima de um caminhão, molhadas, com o filho chorando na mão, com um cachorro, tudo, e a gente tinha que acolher, sabe? Não tinha manual para isso, né? Vai lá, acolhe, tinha um planejamento, sim, tínhamos nos planejado, mas na hora tu acolhe e depois tu vê o que vai fazer. Claro, tu acolhe, bota para dentro e vai estruturando da forma como dá, porque o princípio é o acolhimento, né? O princípio é a ajuda, e ajuda do jeito que tá. A gente precisa acreditar no ser humano, e a mobilização da população que ficou mais enxuta, mais seca, digamos assim, foi algo que fortalece aí o nosso sentimento de acreditar nas pessoas, no mundo, né, de que as coisas podem melhorar, enfim, porque foi algo realmente muito lindo de se ver. Eu vi muitos lugares que não tinham mais como comportar mantimento de tanta coisa que veio, né, agasalho. Às vezes a gente ia levar e não tem mais lugar, tá cheio, tá tranquilo, né? Eu acho que tu deve ter observado isso aí, foi algo muito emblemático, assim, na minha percepção, né? Eu vivi os extremos da enchente, eu vivi o abrigo, mas eu vivi todo o auxílio nacional, porque a gente articulava as frentes, né? Acabou ficando diretamente comigo, porque a gente não tinha, a Fiergs estava debaixo da água, né? Então, a gente articulou doações, teve dias que chegou mais de 20 carretas de doações, né? E vinham, e como
éramos vistos como uma instituição de credibilidade, porque chegou até a desconfiança, essas coisas estão sendo desviadas, porque tem isso, né? Tem. Quem é que tem credibilidade? Brasil. E aí nós éramos vistos como um lugar seguro, Perfeito. e a gente começou a ter excesso. E aí no excesso, o que que a gente fez? A gente começou a abrir depósitos e guardar, porque nós tínhamos estudado que o grande problema, o maior problema seria depois. E aí a gente guardou mantimentos, guardou doações, que depois que baixou a água, foram sendo distribuídos ao longo do tempo. Porque também a gente não tinha se dado conta que muitas instituições sociais, por exemplo, que recebiam auxílio e que não tinham sido alagados, deixaram de receber auxílio para ajudar as outras, né? Muitas deixaram de receber auxílio para ajudar quem tinha sido afetado. Então a gente pôde ajudar todo esse rol, a partir inclusive dos bancos sociais da Fiergs, né, onde a gente fez uma atuação orquestrada lá, SESI, bancos sociais e outras entidades, para que a gente pudesse fazer a melhor distribuição, melhor gestão, dentro de uma lógica de caos, né, que quase inviabilizava isso. Na tua percepção, o que a enchente trouxe que não vai mais embora e o que ela levou embora que não volta mais? Olha, o que ela trouxe, para mim, é um sentimento de que a gente vive esse novo normal, né? De que a gente tem que se dar conta que a coisa é séria, tá? Mas ela levou, eu acho que embora, uma parte da esperança, tá? Uma parte daquele orgulho, né? Do próprio gaúcho, né? De ver que as coisas não andam, porque a gente passou agora, já passaram 2 anos, muitas coisas não acontecem, e parece que não aconteceu nada em alguns momentos, né? Então eu acho que esse é o sentimento de falta de ação efetiva, falta de foco, de que a gente precisa dar conta disso, porque corremos o risco, este ano estamos correndo o risco, né, por todos os efeitos climáticos, de termos uma nova enchente. Pessoal, infelizmente a gente não tem como ficar mais com o Juliano, ele vai voltar, tá? Com certeza ele vai voltar, tem muita coisa que não foi falada hoje. E a gente termina aqui, Juliano, com um troca-troca aqui de algumas perguntas para que as pessoas saibam o que tu pensa a respeito de cada uma dessas palavras, tá? Liderança. Essencial. Sucesso. Consequência. Gestão de pessoas. Fator de sucesso. Família. A base e a prioridade. Inteligência artificial. Um meio. Educação. A nossa grande porta de saída dessa situação que nós temos no país. Trabalho. Essencial, fundamental. Propósito. Eu uso sentido. Para mim, precisa fazer sentido. Futuro. Tá aí. Cuidado. Essencial, prioritário. Legado. O mais importante que a gente tem enquanto liderança. Juliano Colombo em uma palavra. Gente que faz. Tá, então, pessoal, o tempo é curto, infelizmente a gente não vai poder extrair mais aqui do Juliano. Queria te agradecer mais uma vez, Juliano, pela disponibilidade, por ter vindo aqui. A gente procura trazer, como vocês estão vendo, insights da vida real, né, do empresário brasileiro, com pessoas que têm relevância, pessoas que realmente têm uma relação estreita com todas essas dinâmicas. Encerramos então aqui o episódio número 6. Muito obrigado, Juliano. Um forte abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.